Salve, salve galera, eu sou Luciano Martins, estou chegando aqui com a nossa quarta aula para a turma do sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Então traga aqui o nosso primeiro slide, onde a gente vai destacar aqui o máximo divisor comum. O que isso quer dizer? Máximo quer dizer o maior e comum aquilo que é igual. Então eu tenho aqui o meu primeiro questionamento, que fala o seguinte: preciso saber quais são os divisores comuns dos números naturais 40 e 60, e dentre estes, qual é o maior? Então na aula passada a gente aprendeu a encontrar todos os divisores de um número, só que hoje eu quero mostrar para vocês uma regra prática de você encontrar o máximo, ou seja, o maior e comum entre dois ou três números. Mas para fazer isso eu vou aplicar o que a gente já sabe, o que a gente viu na aula passada, encontrar os divisores de 40. Então vou colocar aqui os divisores de 40, como é que pode ser encontrado. Os divisores de 40 que a gente viu na aula passada. Como é que é encontrar? Você vai pegar o 40, vai passar um traço e vai começar sempre pelo número 1. Então, quando você coloca 40 dividido por 1, vai dar o próprio 40. Aí você vai 40 por 2, que é o próximo número depois do 1, vai dar 20. Depois do 2, nós vamos tentar o 3, só que a gente sabe que o 3 não é 40 não é divisível por 3, então a gente vai saltar o 3 e vamos para o 4. 40 dividido por 4 vai dar 10. Depois do 4 vem o 5. 40 também é divisível por 5, que dá 8. Depois do 5 vem o 6, mas 40 não é divisível por 6, então eu não utilizo. Depois do 6 vem o 7, mas 40 não é divisível por 7, então não utilizo também. Aí depois vem o 8, 40 divisível por 8, que dá 5. A gente chega à conclusão que os números se repetiram. Quando eles se repetirem é porque eu já tenho todos os divisores. Então os divisores de 40, a verdade é quem? É 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e o próprio 40. Pronto, aqui eu encontrei todos os divisores de 40. Vou fechar minha chave e vou encontrar agora os divisores do número 60. Então eu vou colocar aqui divisores de 60. A gente aprendeu a fazer isso na aula passada. Se você tem dúvida, acessa novamente lá a aula 4, que vai ter a explicação de como encontrar os divisores. Então a gente vai passar um traço aqui no 60 e vamos iniciar pelo número 1. Então aqui 60 dividido por 1 vai dar 60. 60 dividido por 2 vai dar 30. 60 dá para mim dividir por 3, que vai dar 20. 60 dá para mim dividir por 4, que vai dar 15. 60 dá para mim dividir por 5, que vai dar 12. 60 dá para mim dividir por 6, que vai dar 10. Por 7, 60 não dá. Por 8 também não. Por 9 não. Aí ele vai dar por 10,
Só que aí você vai ver que já vai repetir, então você já encontrou todos os divisores. Portanto, os divisores, vamos dar uma melhorada nessa chave. Os divisores de 60 é quem? É o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 10, o número 12, o número 20, não, o número 15 primeiro, antes, o número 15, o número 20, o número 30 e o número 60. Tá aqui todos os divisores de 60. Só que a minha pergunta, eu quero o maior, que aqui é máximo, então eu tô querendo o maior, e que seja comum, que seja igual. Então eu vou olhar aqui quem é o maior número que tem nos divisores de 40 e que tem também nos divisores de 60. Então o 1 aqui ele é comum, mas ele não é o maior. O 2 também é comum. O 4 também é comum. O 5 também é comum. O 10 também é comum. O 20 também é comum. E eu não vou encontrar mais ninguém que é comum. Então eu chego à conclusão aqui que o maior número, eu estou querendo o maior que é comum, então eu encontro quem? O número 20 vai ser então quem? O máximo divisor comum. Então o máximo divisor comum de 40 e 60 é quem? O número 20. Seria a minha resposta. Isso, gente, se você fizer passo a passo. Vocês viram aí que não é difícil encontrar o máximo divisor comum, basta você encontrar os divisores de cada um e depois olhar quem é o maior. Só que por essa regra, gente, o trabalho é muito grande em fazer. Então eu tenho uma dica que permite você encontrar o máximo divisor comum sem ter que fazer tudo isso aí que eu fiz. E é isso que eu quero ensinar para vocês agora. Então eu vou apagar aqui e vou ensinar uma outra maneira de encontrar esse mesmo número 20 para a gente fazer de maneira rápida e objetiva e não perder tanto tempo fazendo esse cálculo. Então vamos lá. Para vocês encontrar o máximo divisor comum de dois números ou mais, basta vocês utilizar os critérios de divisibilidade. Então você pega os dois números, no caso aqui 40 e 60, e usa os critérios de divisibilidade. Então você faz isso aqui, ó, a regra de fatoração. E aí você vai. Os dois números são par, você divide por 2. Então 40 por 2 dá 20. E 60 por 2 deu 30. Vamos apagar aqui. 60 por 2 dá quanto? 30. Você chega à conclusão que esse primeiro número que você colocou aqui em fatores primos, que é o que você está colocando do lado de cá, ele dividiu esses dois números, então ele é um fator comum. Então você grifa ele, ele serve para você. Aí você vai para o próximo. Agora ficou 20 e 30, dá para você ir também por 2. Aí você indo por 2 aqui, 20 por 2 vai dar 10. E 30 por 2 vai dar 15. Você chega à conclusão que você dividiu 20 e 30 pelo número 2. Então esse 2 aqui também é um fator comum. Você vai grifar ele ali. Aí agora ficou 10 e 15. Você vai continuar sua divisão. Como 10 é par, dá para você ir por 2 novamente. 10 por 2 dá 5.
E 15 por 2 não dá, então você conserva. Que conclusão você chega? Que esse 2 que você utilizou aqui, ele não dividiu os dois números, ele só dividiu um número. Então ele não é comum. Então você não vai passar esse traço que eu destaquei aqui. Você vai deixar ele sem o traço. Aí ficou 15 e 5. Todo número terminado em 5 é divisível por 5. Então você vai por 5. 5 por 5 dá 1. E 15 por 5 dá 3. Você chega à conclusão que você dividiu o 5 e o 15 pelo número 5. Então, esse número 5, ele também é comum para vocês. E aqui você já tem o número 1. Quando você estiver extraindo o máximo divisor comum e encontrar o 1 na forma de fatoração aqui, você já tem sua resposta. Basta pegar os números que foram comuns na fatoração. Então, quem é que foi comum? O número 2 foi comum, então você vai pegar ele aqui, com sinal de vezes. O outro número 2 aqui também foi comum, então vezes 2. E o número 5, que também foi comum. Então aqui o número 5. E vai resolver essa multiplicação. Quando você resolver essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Você já encontrou o máximo divisor comum em uma regra bem menor e bem mais rápida de fazer. Então essa era a novidade, eu espero que vocês tenham compreendido. E a gente vai passar para ver agora o mínimo múltiplo comum. Então aqui agora eu tenho o mínimo múltiplo comum. Mínimo quer dizer o menor e comum aquilo que é igual. Na aula passada também a gente aprendeu a encontrar os múltiplos de um número. Bastava fazer o que? Multiplicar. Então aqui ele quer um número natural n diferente de zero. É o menor múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo. Qual é o número n? Então ele está querendo saber quem é esse número. Vamos encontrar? Então nós vamos procurar os múltiplos de 12. Vamos apagar esse sinal de igual aqui. Está querendo saber os múltiplos de 12. Então eu vou colocar os múltiplos de 12. Vou colocar também os múltiplos de 15. E vou colocar também os múltiplos de 20. Então vamos fazer. Os múltiplos a gente aprendeu que é só fazer a multiplicação. Então você começa pelo zero. Mas ele já disse aqui que tem que ser diferente de zero. Então o zero não vai servir para você. Então você vai colocar 12 vezes 0 é 0. 12 vezes 1 é 12. 12 vezes 2 é 24. 12 vezes 3 é 36. 12 vezes 4 é 48. 12 vezes 5 é 60. 12 vezes 6 é 72. Vamos colocar a reticência. Eles são infinitos, né? A gente aprendeu na aula passada. Vamos os de 15 agora. 15 vezes 0 é 15, ou é 0. 15 vezes 1 é 15. 15 vezes 2 é 30. 15 vezes 3 é 45. 15 vezes 4 é 60. E 15 vezes 5 é 75. Vamos colocar a reticência aqui. São infinitos. E vamos encontrar os múltiplos de 20. Então é 0. 20 vezes 0. 20 vezes 1 é 20. 20 vezes 2 é 40.
20 vezes 3 é 60. 20 vezes 4 é 80. E 20 vezes 5 é 100. Vamos parar por aqui porque eles são infinitos. Feito isso, agora o que ele quer? Ele quer o menor, que é o mínimo. Então vamos olhar o menor múltiplo que seja comum, ou seja, que tenha nos 3 números que eu procurei. Então eu olhando aqui, ele descartou que o 0 não serve. Então eu vou olhar aqui e verificar quem é o mínimo múltiplo comum. O meu mínimo múltiplo comum, eu vou olhando aqui, eu vou chegar à conclusão que vai ser quem? O número 60. O número 60 eu tenho nos 3 e foi o primeiro número que eu encontrei. Aqui, ó. Primeiro número que eu encontrei, com exceção do 0 que não servia para mim. Então o mínimo múltiplo comum aqui entre 12, 15 e 20 é quem? O número 60. Certo, pessoal? Então eu acabei de encontrar o mínimo múltiplo comum. Mas vocês perceberam aí também que o mínimo ele deu muito trabalho para você encontrar. Então eu tenho uma regra que permite você encontrar esse mínimo múltiplo comum na regra de fatoração. Ela é bem mais rápida e eficiente. Então o que você vai fazer? Você vai fazer os critérios de divisibilidade. Então você vai pegar aqui, eu nem vou apagar agora, para ficar tudo em destaque. 12, 15 e 20. E vai usar os critérios de divisibilidade. Só que qual é a diferença para o máximo divisor comum do mínimo múltiplo comum? A diferença é que quando você utiliza o número aqui, por exemplo, aqui eu tenho o número par, eu vou por 2. Lá, se você dividisse todos os números, você tinha que passar um traço aqui. Aqui não vai ser necessário. Você vai simplificar todos esses números, encontrar os fatores primos deles, dos 3 números ou de quantos números vierem. Mas você tem que fazer isso até encontrar o número 1 para todos os valores. Então você começa aqui, ó, 12 por 2 dá 6. 15 não dá para ir por 2, você conserva. E 20 por 2 é 10. Pronto. Não precisa passar traço, isso não influencia em nada. Então você vai novamente por 2. 6 por 2 dá 3. 15 não dá por 2, você conserva. E 10 dá para você ir por 2, que dá 5. Ficou 3, 15, 5. Não dá mais para ir por 2, se dá para ir por 3. 3 por 3 dá 1, já finalizou. 15 por 3 dá 5, não finalizou ainda. E 5 não dava para você ir por 3, você conserva. Agora ficou 5, que dá para ir por 5, que dá 1. E 5 por 5 também dá 1. Quando você achar o 1, olha a diferença lá para o máximo. Lá que você encontrasse o 1 em qualquer número, você poderia parar. No mínimo, não. No mínimo, você tem que encontrar o 1 para todo mundo. Quando você encontrar o 1 para todo mundo, sua resposta está aqui. A gente viu que a resposta é quem? 60. Vamos ver se dá 60. Então, 2 vezes 2. Você vai colocar aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 e vezes 5 e vai resolver. Então 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5 60. Tá aí o mínimo múltiplo comum entre 12, 15 e 20 é 60. Então essa aqui é uma outra maneira de fazer e com certeza bem mais fácil. Mas se você preferir a primeira, também não tem problema. A escolha é sua. Certo, pessoal? E com essas duas regras que a gente acabou de aprender, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, é possível vocês resolver problemas. Eu trago aqui 2 problemas que eu vou mostrar para vocês como resolver. O primeiro é esse aqui.
Uma pista de corrida tem a forma de uma curva circular, fechada. Um ciclista é capaz de fazer o percurso completo em 24 minutos, enquanto um corredor o faz em 40 minutos. Supondo que o ciclista e o corredor partem do mesmo ponto P da pista no mesmo instante, deslocando-se no mesmo sentido e mantendo velocidades constantes ao longo de todo o percurso, qual é o tempo mínimo em minutos para que ambos voltem a se encontrar no ponto P? Então, você tem uma pista, pela informação, só que o tempo do ciclista e do corredor são diferentes. Um leva 24 minutos para dar uma volta e o outro leva 40 minutos. Só que os dois saíram juntos. Quanto tempo eles vão se voltar a se encontrar no ponto P? Então ele pergunta aqui, ó, tempo mínimo. Então tudo indica que você vai resolver esse problema com mínimo múltiplo comum. Então você vai procurar aqui o mínimo é entre 24, que é o número de minutos, e 40 minutos. Vamos fazer na regra que acha mais rápido. Então, vou encontrar aqui o mínimo múltiplo comum. Dá para medir por 2. 24 por 2 dá 12. 40 por 2 dá 20. Dá para medir novamente por 2. 12 por 2 dá 6. E 20 por 2 dá 10. Dá mais uma vez para ir por 2. Os dois não continuam sendo par. 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. Dá para ir por 3 agora. 3 por 3 dá 1. Já chegou ao final. 5 não dá para mim ir por 3, eu conservo. 5 dá para mim ir por 5, que dá 1. Quando eu encontrar o número 1 aqui nessa parte, a minha resposta está do outro lado. É só pegar esses números e multiplicar. Então você vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 e vezes 5. Vamos encontrar a resposta em minutos. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. 24 vezes 5, se você tiver dificuldade, você arma. Vai dar 120, mas se você tiver dificuldade na hora de fazer, você arma a sua conta. 4 vezes 5 é 20. 20 vai 2. 5 vezes 2 10 e 2 12. Ou seja, quantos minutos? 120 minutos. Eles voltam a se encontrar no mesmo ponto. Tá aí. Depois de 120 minutos, terá um novo encontro. Se quiser converter para hora, seria o que? 2 horas. Mas a pergunta aqui era qual o tempo mínimo em minutos. Então a resposta é o que? 120 minutos. Tá aí, a gente usou o que? Mínimo múltiplo comum para estar solucionando esse problema. Vamos ver mais um problema. Então tem mais um problema aqui agora. Gabriela coleciona moedas e em sua coleção há 165 moedas de ouro, 220 moedas de prata e 275 moedas de bronze. Ela deseja organizar essa coleção em caixas que tenham o mesmo número de moedas e de tal modo que cada caixa contenha o maior número possível de moedas de um só tipo. Nessas condições, quantas moedas Gabriela deve colocar em cada caixa? Então está perguntando a quantidade máxima, né? Então a gente vai partir para máximo divisor comum. Então a gente vai utilizar a regra de máximo divisor comum. Então eu vou pegar aqui 165. Vou pegar 220 e vou pegar 275 e vou aplicar a regra de quem? De máximo divisor comum. Todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5.
Então quando eu divido aqui 165 dividido por 5, eu vou encontrar 33. Quando eu divido 220 por 5, eu vou encontrar 44. E quando eu divido 275 por 5, eu encontro 55. Aí você escolhe. Então, dividiu esses dois números. Quando a gente está procurando o máximo divisor comum, a gente faz o que? Grifa, né? Então, aqui o 5 vai ser comum. Vou grifar. 33, 44 e 55. Dá para mim ir por 3 aqui, se eu quiser. Aqui dá para mim ir por 2, aqui dá para mim ir por 5. Mas tem um número que divide todos eles ao mesmo tempo. Por exemplo, o número 11, que é o número primo. Aqui essa decomposição é em fatores primos. Se eu dividir 33 por 11, vai dar 3. Se eu dividir 44 por 11, vai dar 4. E se eu dividir 55 por 11, vai dar 5. Então eu dividi todo mundo, então esse 11 também serviu para mim. Agora eu fiquei com números primos aqui, ó, 3 e 4. Se eu for por 3, aqui já vai dar 1. E o 4 não vai dar mais, eu vou conservar, que ele não dá por 3. E o 5 também não dá por 3. Então, que conclusão eu chego? Que esse 3 aqui ele não dividiu todos os números. Ele dividiu apenas o 3 e já chegou ao final, que eu já tenho o número 1. Como eu estou procurando o máximo, o número máximo, divisor comum, quem foi que serviu para mim? Só serviu para mim aqui o 5, vou colocar aqui, o 5 e o 11. Então vai ser 5 vezes 11. 5 vezes 11, portanto é o que? 55 moedas em cada caixa. Certo, pessoal? Então era isso. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.